Bom, então vamos lá. Tive que cortar o vídeo porque a bateria do celular estava acabando. O vídeo estava ficando muito longo, tá bom? Então vamos lá. Bom, o diálogo se iniciou. O obsessor estava acoplado no médium, dizendo, né, que os dois eram pederastas e tinham levado ele à desgraça em outras vidas, tá? Percebam, tanto o atual Nicomedes quanto Lício, em épocas remotas, foram adultos pedófilos, tá? O livro não usa essa palavra, mas eu usarei porque eu acho que a gente tem que falar o português claro, né? O livro é de 1986, gente, tá bom? O livro diz pederasta, mas no Google quer dizer adulto que mantém relações sexuais com menores. Então o que aconteceu? O perseguidor de Lício, Fagundes Ribas, se dizia vítima de abusos realizados pelos dois em encarnações pretéritas em mais de uma vez. Quer dizer, em mais de uma encarnação. Se vocês se recordarem bem, no começo do vídeo, eu até fiz um desenho. O Bezerra olhou 3 encarnações anteriores de Lício. Então, há 3 encarnações o problema se repete. Então, a complexidade é alta aqui. Então, vamos com muito cuidado, vamos com muita atenção, tá? E muito carinho também, né, gente? Vamos com muito carinho, porque todo mundo merece amor, precisa de carinho, precisa de, né? Todos somos falhos, né? Hoje a gente vive aí esse tribunal da internet, né? Todo mundo é cancelado a todo momento. Isso é uma hipocrisia e tanto, né? Mas tudo bem, vamos lá. Vamos lá, tá bom. Fagundes Ribas se dizia vítima desses abusos realizados por eles em mais de uma encarnação. E se dizia, portanto, no direito de cobrar-lhes toda a desgraça que eles causaram. E percebam, gente, que o espírito comunicante não assim, ele sabe que o seu plano de vingança só vai levar ele a mais tristeza, mas ele não se importa. Ele tá numa vingança tão perdido na fúria que ele sabe que ele vai se dar mal, que ele vai ficar sofrendo, só que ele quer que os outros sofram junto com ele. Entendeu? E aí o que acontece? O que a justiça de Deus faz, né? Ela esclarece todos. Quer dizer, não leva todo mundo pro mal. Tira todo mundo do mal, tá? Vamos lá. Portanto, trata-se de casos de loucura do espírito. Não é à toa que o título do livro é Loucura e Obsessão, né? Pois bem, voltando à narrativa. Eu sou Fagundes Ribas, vítimas desses infames pervertidos. Sofri muito e em repetidas encarnações por causa desses dois depravados. Até que a sorte me permitiu estar aqui enquanto eles se encontram na Terra encarnados, eu os encontrei. Tenho sofrido como ninguém pode imaginar. Habitei regiões infernais por largo tempo graças ao horror que mantenho contra esses pedófilos imundos que continuam os mesmos. Vou me aniquilar no meu plano de vingança, mas levarei-os comigo para a desgraça. Quem deve paga. Ao que Bezerra respondeu. Estranho ouvir-te falar em justiça, visto que nesse momento você instiga nos 2 indivíduos encarnados, Lício e Nicomedes, crimes para os conduzir à lascívia, à luxúria e à sensualidade desmedida, induzindo almas doentes que eles são a aberrações e loucuras. Nós não ignoramos as suas dores, meu irmão. O teu longo calvário, ou seja, a tua cruz, a cruz que você carrega, cada dia mais severo em razão da tua rancorosa atitude de revolta, acreditando que tem o poder em suas mãos de estabelecer leis e princípios de cobrança, sem se dar conta que está no mesmo código que exibe contra os outros. Ou seja, Bezerra estava dizendo para ele, olha, você fala em justiça, mas você está influenciando eles agora todo tipo de perversão e dor, sob a justificativa de fazer justiça. Isso não é justiça. Porque você não faz justiça com as próprias mãos. A justiça quem faz é Deus.
As leis que regem o universo não foram feitas para um indivíduo ter o controle delas. Elas foram feitas para agir sobre todos. E de volta eu vou falar sobre o Jesus, tá? Eles estão me pedindo aqui e eu vou falar, tá? Um livro bacana que fala sobre isso é Diálogo com o Executor e Exu da Meia-Noite, Guardião da Meia-Noite, tá? Basicamente ele fala da história de homens que cometeram erros, mas que quiseram fazer justiça pelas próprias mãos. E aí Deus dá uma oportunidade a eles de atuarem na lei. Eu vou explicar isso em outro vídeo, tá? Vamos lá. Então Bezerra disse, né? Estranho te ouvir falar em justiça, visto que nesse momento você instiga nos dois indivíduos, Lício e Nicomedes, crimes para os conduzir à luxúria, induzindo essas almas doentes que são as aberrações. Não ignoramos tuas dores, mas as leis e os princípios não são você que faz com suas próprias mãos. Vamos ouvir também o que aqueles que participaram do seu drama têm a dizer. Então, nesse momento, Lício foi despertado, assim como seu tio. Tá? Então Bezerra conversou com o perseguidor. Ele disse, ó, esses dois são pervertidos, depravados, me levaram à desdita. E aí Bezerra falou, tudo bem, vamos ouvir o que o Nicomedes e o Lício têm a dizer. Emerenciana se aproximou do jovem, aplicando energia sobre seu chakra frontal, pedindo-lhe com rigorosa inflexão. Gente, ela foi no Lício, tá? Que estava desdobrado, desacordado, colocou a mão sobre a sua testa e disse: Anete, volte à sua realidade. Recorde-se, reviva o matrimônio, relembre-se da sua grande festa de núpcias, lembre-se de tudo, lembre-se do seu casamento com Felipe, lembre de tudo. Nesse momento, a aparência perispiritual de Lício se transfigurou para o de uma jovem pouco mais que uma adolescente, no apogeu de sua beleza juvenil. Vocês lembram do caso do Carlos? O que acontece? O espírito, o perispírito, ele é moldável de acordo com o pensamento. Quando a dona Emerenciana coloca a destra sobre ele, ela faz uma despolarização dos estímulos da memória de Lício e faz com que ele volte na encarnação anterior. Então ele retomou o corpo de mulher que ele tinha numa encarnação anterior, onde ele era Anete. Tá bom? Vocês estão entendendo? Vamos com calma. Lembrando que qualquer dúvida, por favor, me enviem e-mail, comentários, sugestões e eu mando o PDF para vocês. Anete, volte à sua realidade. Recorde-se, reviva o matrimônio. Relembre-se de sua grande festa de núpcias, seu casamento com Felipe. Lembre-se de tudo. Ao que o perseguidor de Lício e Nicomedes, que se dizia injustiçado, redarguiu. Ou seja, ele viu Lício se transformando em Anete, né, o perseguidor. E aí ele falou, eis aí a criminosa. Qual sortilégio, ou seja, qual bruxaria que você usou para retomar ao tempo de minha desgraça? Em nada mudou. Vejam que o perseguidor viu Lício se transformando em Anete e ele não sabia, né, que o perispírito podia fazer isso. Então ele achou que era uma bruxaria, né? Então ele disse, que bruxaria é essa que fez com que você voltasse aqui? Emerenciana, nesse momento, agiu sobre Dr. Nicomedes do mesmo modo com que fez com Lício. E disse, agora é sua vez, Henry. Você lá estava também. Retorne ao passado a fim de dar novo curso à sua atual existência. Nicomedes transfigurou sua aparência perispirítica em um homem de 40 anos, trajando-se com elegância da época do século XVIII na França. Vou desenhar. Gente, se você chegou até aqui, se você chegou até esse momento do vídeo, comenta, só para me dar uma força. Fale assim, Celso, eu cheguei nesse momento do vídeo.
Só pra me dar um incentivo, um ânimo, beleza? Porque eu tô falando com a câmera, né? Mas eu quero me comunicar com vocês, eu quero trazer esse conhecimento pra vocês, tá bom? Gente, o que estava acontecendo? Vamos lá. Você tem Lício, tá bom? Você tem Nicomedes e você tem o perseguidor, Fagundes Ribas. Fagundes Ribas. Lício. Nicomedes. Tá? Tá bom? O nosso desenho tá maravilhoso. Lício voltou na encarnação passada como Anete. Tá bom? Nicomedes voltou à encarnação passada como... Nossa, tá acabando essas canetas, viu? Pelo amor de Deus. Henri. Estão me acompanhando? Tá dando para entender? Beleza. Fagundes Ribas, perseguidor, atualmente desencarnado, voltou a outra aparência perispiritual. Felipe. Beleza? Anete, Henri, Felipe. Os 3 protagonistas da nossa trama complexa, louca e obsessiva. Vamos continuar? Vamos lá. Sem poder se conter, o perseguidor acusou: aí está a pessoa que infelicitou meu lar e que se uniu a essa desnaturada para me destruir. Ou seja, aqui está, Henri, a pessoa que se uniu a Anete para acabar com a minha vida. Bom, vamos lá. Acho que eu já me fiz entender, né? Vamos lá. Voltamos ao diálogo. O perseguidor acusou: aí está a pessoa que infelicitou meu lar, que se uniu a essa desnaturada para me destruir. Vamos lá. Bezerra interveio: irmão, até agora você somente acusou. Vamos ouvir os outros que têm algo a dizer. E Bezerra voltou-se a Anete e disse: fala, minha filha, narra a tua desgraça. Lício, Anete. Ao que Lício, despolarizado, transfigurado em Anete, sua antiga encarnação, começou a contar. Fui constrangida por meu pai a casar-me com este homem, Felipe, quando eu tinha 14 anos. Não o amava, mas me comprometia a ser uma esposa devotada, já que não podia fazer nada quanto à decisão. Vivíamos em Compiègne, uma cidade francesa onde a Santa Joana d'Arc esteve prisioneira e onde se realizaram grandes eventos históricos. Nós casamos e fomos para sua propriedade. Eu era mimada pelos presentes que ele me dava e isso me gerou um certo interesse nele, que, embora não fosse amor, trazia uma suficiente calma para nosso lar. Na noite do nosso casamento de Anete com Felipe, o atual Fagundes Ribas, na noite de nosso casamento, depois que todos foram embora, ele me confessou que esperava de mim uma convivência fraterna, porque era incapaz para a comunhão conjugal. Ou seja, ele não tinha interesses sexuais na menina. Tá? Por agora o livro não fala, mas o que parece é que ele não se sentia atraído fisicamente pela jovem mulher. Tá bom?
Vamos com calma. De certo modo, eu me senti aliviada, porque não o amava, e prometi discrição e fidelidade. Mas confesso que fiquei um pouco frustrada por saber que por todo o restante da minha vida teria que me submeter a uma renúncia total. Ou seja, ela ficaria sem sexo, né? Pois não iria trair o marido e esse não desejava transar com ela. Nesse momento, Felipe Fagundes Ribas exclamou: tá acabando, gente. Ela mente, desprezível. Ao que Bezerra estimulou a menina: prossegue, minha filha. A princípio, vivíamos uma vida bastante cordial que não levantou suspeitas e respeito de nosso drama. Nesse meio tempo, Henri, Dr. Nicomedes, hoje, Henri, irmão de Felipe, ficou viúvo e, a convite de meu marido, veio conosco algum tempo para ficar como hóspede, a convite de meu marido, para se recompor do abalo que sofrera com a morte da esposa, que faleceu num acidente de cavalo bem doloroso. Então, o atual doutor Nicomedes era Henri, Fagundes Ribas, o perseguidor, era Felipe, Lício era Anete. Felipe casou-se com Anete, não desejava ela sexualmente, e Felipe era irmão de Henri. Henri ficou viúvo e, a convite de Felipe, foi passar um tempo na casa de Felipe e Anete. Vocês estão entendendo? Eu espero que sim. A partir da segunda semana em que o hóspede se encontrava em nosso lar, a vida em comum se tornou insuportável. Felipe, meu marido, passou a me dizer que estava notando meu interesse por Henri, que eu me vestia para agradá-lo e que eu estava prestes a traí-lo. Fiquei profundamente ofendida e chocada com a acusação e reagi, afirmando que tudo se passava de uma criação fantasiosa da cabeça dele e que eu deveria ser gentil com o convidado, pois isso era apenas o dever de anfitriã. Felipe, aí ela continua dizendo, Felipe começou a se encher de cólera e tornou-se selvagem e me submetia a tormentos morais inimagináveis. Hoje, né? Assédio moral, né, gente? Assédio moral. Dizendo que caso eu me aproximasse de Henri, ele iria tirar a própria vida e a minha. Ninguém pode imaginar o tormento de uma jovem inexperiente maltratada por um marido doente. Felipe me acusava e me atormentava tanto que, mesmo sem eu desejar, fui me aproximando sim do cunhado, porque a presença dele, na verdade, se tornou um alívio e era muito mais agradável do que meu marido, que me ameaçava a todo momento. Então, a princípio, Anete não tinha interesse nenhum em Henri, mas o Felipe tinha um ciúmes atroz, e aí ela não estava aguentando ficar perto dele, e perto do Henri ela se sentia tranquila, porque ele era um cara tranquilo. Tá? Vamos lá. Sem que pudéssemos perceber, eu e Henri nos apaixonamos. Bom, Felipe nesse momento disse, mentirosa, caluniadora, infeliz. Então, vamos devagar. Vamos lá. Nesse momento, Henri Nicomedes, transfigurado à época daquela sua encarnação, contrapôs, ou seja, ele entrou no diálogo. Tudo verdade. Meu irmão sempre foi um atormentado em razão de sua deficiência. Eu, no entanto, ignorava o quanto ele era doente. Quando eu estava em sua casa, em um dado momento, ele foi viajar e, deixando-me a sós com Anete, foi só então que eu tive a dimensão do sofrimento pela qual a menina estava passando e das ameaças que meu irmão fazia a ela constantemente. Fiquei sabendo que o casamento não se consumou na noite de núpcias, por recusa de meu irmão, e 6 meses depois ele estava infligindo uma dor enorme à garota. Ao que Felipe redarguiu. Vocês me traíram de uma maneira vil. E aí o Henri
atual Nicomedes, disse: "É verdade, meu irmão, e creio que nós trairíamos você novamente. Eu amei Anete desde que a vi, embora a dor e a saudade de minha esposa falecida ainda me amarguravam o coração. Mas eu mantive, meu irmão, por discrição e respeito a vocês, segredo dos meus sentimentos por Anete. Mas a loucura sua, meu irmão, empurrou eu até ela. Quando eu perguntava ao meu irmão o motivo da tristeza de sua esposa, porque o sentimento estava estampado no rosto dela dia e noite, o que contrastava com sua jovialidade e beleza, ele me propunha para que eu a distraísse, para que eu levasse a esposa dele passear. Parecia que ele se sentia bem se atormentando, sabe? Imaginando que estava se passando algo entre nós. Quando ele foi viajar e deixou eu e a Anete a sós, nos relacionamos. Ou seja, eles transaram. Após o nosso relacionamento, eu disse a ela que teria que ir embora quando meu irmão chegasse, pois não seria possível mantermos aquela situação. Ou seja, ele não iria ficar com ela, né? Não iria trair o irmão, embora já tivesse traído, né? Tudo aconteceu muito rápido. Meu irmão voltou de viagem e, como se adivinhasse, examinou a Anete e viu que ela não era mais virgem. Então ele, né? No que exigiu a confissão. A Anete confessou que eu e ela havíamos transado. Então ele surrou ela e prendeu ela na alcova. A alcova, gente, é um quarto sem janelas, tá? É um quarto que não tem janela, só tem uma porta. E trancou-a na alcova para que as marcas da surra que recebeu desaparecessem. Eu, Henri, não sabia que isso tinha acontecido e informei o meu irmão que iria seguir viagem para retornar para casa. Então assim, o Henri tinha transado com a Anete, mas ele não sabia que o irmão dele tinha descoberto tudo, dado uma surra na Anete e prendido ela. Ele só falou que ia embora. Ele falou, ó, irmão, eu vou embora, agradeço, né, pela hospedagem, né, e vou retornar à viagem. Ao que meu irmão, muito calmo, já sabia que eu havia me relacionado com sua esposa, embora eu não soubesse que ele sabia. Disse para eu ficar mais um pouco e não ir viajar naquele momento, pois ele precisaria ir viajar de novo e precisava que alguém ficasse e fizesse companhia à sua esposa. Eu concordei, embora tivesse prometido a mim mesmo que nunca mais tocaria em Anete. Ele me disse que ela estava num quarto porque estava doente e pedia desculpas por não poder vir. Quando meu irmão partiu, eu tomei conhecimento de tudo o que havia ocorrido e propus a Anete que fugisse comigo. Nós nos arrumamos às pressas e partimos no dia seguinte, deixando meu irmão uma carta explicando tudo e rechaçando-lhe, ou seja, desaprovando o seu caráter, embora eu admita hoje que aquela não tenha sido a conduta ideal. Meu irmão, como vinha saber depois, havia planejado um retorno antes do tempo, no dia de nossa fuga, justamente para nos surpreender e nos matar, sob a alegação de adultério comprovado. A gente não pode esquecer, né, gente, que naquela época, né, no século XVIII, na França, quando um adultério era comprovado, tipo, quando o marido pegava a mulher traindo ele, pela lei, tinha direito de matar ele e o amante, tá? Então, era isso que ele queria fazer. O Felipe tinha armado um esquema para pegar o Henri e a Anete no flagra e matar os dois, tá? Contudo, quando o irmão voltou, eles já tinham conseguido fugir e ele não conseguiu executar o plano. Mas me propôs um duelo, assumindo a postura de cavalheiro ofendido porque havia sido traído pelo próprio irmão. Como a situação toda já havia se tornado pública, não é? Porque virou um escândalo na cidade. Não tive outra alternativa a não ser aceitar o duelo contra meu irmão, Henri Felipe, e eu, Henri, o matei. Eu estava muito apaixonado por Anete, um amor muito superior às minhas forças. No entanto,
Ao matar o meu irmão, a dor foi insuportável. Eu só conseguia me lembrar dele caído em minha frente, atravessado por uma lança que eu mesmo havia lançado, cheio de sangue, e dizendo: se houver justiça no lugar para onde vou, hei de ser vingado. A partir daquele momento, a melancolia tomou conta de minha vida e 1 ano depois morri, desencarnei. Meu irmão estava desencarnado do lado de lá da vida e associado a outros. Impôs-me a morte, muitas dores. Então vocês percebam, gente, que há muito tempo o problema já vinha acontecendo, né? Henri matou Felipe por causa de Anete. Henri não aguentou a dor de ter matado o próprio irmão e 1 ano depois, morreu. Foi pro plano espiritual. Ele foi pro plano espiritual. Foi pro plano espiritual. Felipe já esperava ele no plano espiritual e os dois continuaram sendo inimigos um do outro. Tá bem? Por isso que um espírito muito evoluído passou pela Terra um tempo atrás e disse assim: perdoai vossos inimigos. Por que será que ele falou isso, hein? Bom, agora a gente vai voltar para o diálogo e quem vai falar agora é a Anete. Bom, Felipe deu a sua versão, Henri acabou de dar a sua versão, agora a Anete vai dar a sua versão. Acusada pelo povo e familiares, eu parti para Paris após vender tudo que me cabia pensando em viver. Eu ainda nem havia completado 16 anos de idade. Gente, olha isso. A menina casa, o cara não quer transar com ela, o irmão vem, quer fugir com ela, os 2 irmãos se matam, tudo isso acontece e a menina não tinha completado nem 16 anos. Olha as coisas que aconteciam no século XVIII, gente, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Eu ainda não havia completado nem 16 anos de idade. E isto foi a minha total ruína, porque, inexperiente e sem apoio, segui por caminhos tortuosos da vida, me degenerando na libertinagem por largos anos em casa de luxo. Ou seja, ela havia se tornado uma garota de programa e a sífilis me acometeu e eu desencarnei. Eu disse no canal várias vezes aqui, né? Sexo desregrado causa distúrbio nos chakras e traz companhias desagradáveis, porque quando se torna obsessivo e compulsivo, se torna um problema. Tudo na vida que se torna obsessiva e compulsiva é um problema. Seja beber água, né? Seja comer, seja transar, tá bom? A sífilis me acometeu e eu desencarnei. E aí Felipe disse: tudo bem, e toda essa historinha aí é suficiente para livrá-los da culpa? Ao que Bezerra iniciou o diálogo. Não é suficiente. Pelo contrário, constituiu-lhes uma herança infeliz de que ainda não se liberaram. Da mesma forma que você não tinha o direito de perseguir Henri quando ele desencarnou, não tem o direito de perseguir Anete na Terra e depois dela. Ou seja, não tem o direito de perseguir Lício, que é a Anete. O que Bezerra estava dizendo? Que tal situação não é justificativa para eximir Anete e Henri, ou seja, Lício e Nicomedes, da culpa. Mas que, contudo, isso também não era justificativa para Felipe Fagundes Ribas ficar perseguindo os dois, né? Ainda mais até os dias de hoje. Passou do tempo de perdoar. Passou do tempo. Por quê? Porque ele estava sofrendo. Precisava perdoar para ele ser feliz. Se perdoe. Perdoe aos outros.
Tem um vídeo no canal que eu falo sobre culpa, sobre autopunição. Basicamente é isso. Vamos nos perdoar, vamos nos permitir, vamos ser felizes. Bezerra prosseguiu. A divina misericórdia, que tudo oferece para ser preservado o equilíbrio, trouxe-nos para o Brasil, numa outra experiência, em terras de Piratininga, onde o clima de resgate kármico fosse mais propício a todos vocês. Agora, gente, deixa eu ver quanto que tá dando o vídeo. Nossa, eu tô cansado. Mas eu vou até o final, gente. Falta pouco, ó. Falta pouquinhas folhas, tá? Então, o que que acontece? Teve toda essa situação, certo? Opa! Toda essa situação, nós temos Fagundes, Felipe. Nós temos Nicomedes, Henry. E nós temos Lício, nosso protagonista, Anete. Tudo que eu acabei de narrar para vocês foi no século XVIII, na França. Tá bom? Agora, o Dr. Bezerra vai narrar uma outra história, rapidamente, sem entrar em detalhes, de uma outra encarnação onde os três deveriam se reencontrar para transformar todo o ódio em amor, para não chegar num ponto que chegou, mas chegou. Tá bom? Então ele vai narrar uma outra encarnação dos três, só que agora, gente, sabe aonde? Sabe aonde? Sabe aonde? Sabe aonde? No Brasil. Na época da escravidão. Não sei o século ao certo, acho que fins do século XVIII. Fins do século XVIII. Tá? Os três aí. Vamos lá, 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 vamos lá. E agora, Bezerra narrará uma outra história na qual os três envolvidos na trama, Felipe, Henry e Anete, ou seja, Nicomedes, Lício e Fagundes, reencarnaram juntos para resgate de débitos. Me acompanhe. Você, Felipe, reencarnou como Fagundes Ribas. E Anete também reencarnou para novamente casar com você. Vocês dois iriam se casar e após um período se defrontar com Henry, que reencarnaria depois. Então o que acontece, gente? Quando a gente cria débitos na nossa vida, a gente desencarna e aí a gente se depara com o plano espiritual, vê as coisas que acertou, vê os erros que cometeu e busca reencarnar para ajustar alguma programação reencarnatória. Então nós temos uma programação reencarnatória, tá bom? Que nos é dada ou nos é pedida, tá? Pra gente passar, pra gente melhorar. Você, Felipe, reencarnou no Brasil como Fagundes Ribas. E a Anete também reencarnou para casar com você. Vocês dois iriam se casar e após um período se defrontar com Henry, que reencarnaria depois. Tudo isso aconteceu em uma fazenda de café no interior do estado, tá? O Brasil, né? Era o maior exportador de café naquela época. Então, tudo isso aconteceu em uma fazenda de café no interior do estado. A beleza de Anete, que levara ela lá na França ao fracasso diante do sexo desmedido, na qual ela morreu com sífilis, lembra? Foi-lhe concedida novamente para uso reparador. E mais uma vez, sem a sua concordância, o matrimônio foi estabelecido entre os pais dela e você, que naquele momento era Fagundes que naquele momento era Fagundes Ribas. Então entendam, gente, entendam uma coisa. Tudo que nos é dado, dinheiro, beleza, inteligência, fama, poder, tudo isso é um empréstimo do Criador para o nosso espírito se manifestar momentaneamente num corpo e tudo que nos foi dado será pedido às contas no seu desencarne.
O que isso quer dizer? A nossa consciência será nosso julgador e as perguntas serão: como você empregou o seu dinheiro? Como você utilizou da sua beleza? Como você fez uso da sua inteligência? Como você fez uso da sua fama? Como você fez uso do seu poder que lhe foi concedido? Você ajudou muitas pessoas ou você atrapalhou muitas pessoas? A Terra, o planeta Terra, é uma dimensão tridimensional criada para que nós possamos evoluir. Tudo aqui, a matéria é uma matrix. É uma matrix. Uma ilusão na qual você, espírito imortal, deverá por você mesmo adquirir experiência, conhecimento e evolução para se melhorar e ajudar o seu próximo. É isso, tá bom? Amai-vos aos outros, amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a gente mesmo. Já dizia Jesus, o mestre da física quântica. Observe que a antipatia que a Annette adquiriu por você na encarnação lá na França, na qual você era Felipe, ainda estava em seu espírito. Porque eles haviam casados na França, contra a vontade, então aquilo ainda estava no espírito de Annette para ela resgatar. Observe que a antipatia que a Annette adquiriu por você na encarnação na França ainda estava no espírito dela. E a suspeita que você tinha dela lá na França, como Felipe, também habitava em seu espírito. Então, Fagundes Ribas, o atual Fagundes Ribas, e a atual Annette, que ele não fala qual era o nome da Annette, ainda traziam em seus espíritos aquilo lá que eles tinham que melhorar. Ele, o ciúmes tresloucado, infundado, e ela, aquela beleza que ela queria usar para manipular as pessoas. Deus concedeu a oportunidade de vocês, em uma nova encarnação no Brasil, pudessem serem maridos e mulher, e ao invés de repetir os mesmos erros, ou seja, o ciúme descontrolado, a loucura e a obsessão, vocês se entendessem na fraternidade, na compreensão e no amor. Durante esse período do matrimônio de vocês, Henri Nicomedes, naquela época era um comprador de café e apareceu na fazenda de vocês. Quando ele apareceu na fazenda e encontrou a Annette reencarnada, a lembrança contida no espírito deles os fez se desequilibrarem. Annette, como trazia em seu espírito os vícios da carne ao qual se acostumara em existência anterior, provocou o jovem comprador de café, ou seja, Henri / Nicomedes, de tal forma que eles empreenderam mais uma vez fuga, enquanto você, Fagundes Ribas, Felipe, era traído pela segunda vez. Ao final da narrativa, Bezerra continuou. Fagundes, sabemos avaliar as tuas humilhações e as dores que te levaram, orgulhoso e prepotente que era, à morte mais uma vez antes do tempo. Nesse momento, Fagundes Ribas estava chorando. A Annette, Lício, completamente amargurada pelas ações que cometeu, e Henri Nicomedes em total arrependimento. Então assim, a reunião estava acontecendo, tudo aquilo estava sendo revelado, aquele monte de informações. Você vê que fica até meio confuso, né? Por isso que eu vou disponibilizar o PDF para quem quiser. Tô até com dor de cabeça. Você viu que as informações... Então assim, eles estavam acordando para a realidade. Um tava com remorso, o outro tava arrependido, o outro tava chorando, tá? E era justamente isso que Bezerra queria. Porque primeiro, você tem que amolecer o coração. Depois a ajuda é dada. Logo depois, Bezerra prosseguiu, relatando os motivos passados dos desencontros presentes. Não pretendemos trazer a presença de outras personagens para elucidar mais os seus dissabores e infortúnios, porque todos vocês, sem exceção, são infelizes. Na época, quando chegaram à capital, os fujões, que hoje são Lício e Nicomedes, se instalaram na capital, pois o amante, embora não fosse rico, possuía recursos expressivos. Então, mais uma vez, Fagundes foi abandonado na fazenda de café, Annette fugiu com Henri. Henri não era rico, mas tinha uma propriedade lá na capital.
Algum tempo foi transcorrido e os antigos costumes de Anete, que hoje é Lício, começaram a florescer, ou seja, a promiscuidade. E aí ela começou a trair o amante. Então ela traiu o marido, fugiu com o amante, começou a trair o amante, tá? Então, no caso, por exemplo, algumas pessoas são alcoólatras, outras pessoas são, enfim, tem outras compulsões, obsessões, e a Anete tinha problemas na área sexual, tá? Aí eu escrevi aqui, né? Veja, comportamentos obsessivos e compulsivos podem acontecer com todos. No caso de Anete, era a promiscuidade e a compulsão e a obsessão pelo sexo desregrado que a faziam cometer esse tipo de atitudes. Mas todos nós que estamos no planeta Terra, se nós não estamos em missão, ou seja, se não somos espíritos de outros orbes, vindo à Terra sem karmas para ajudar, estamos aqui por termos enfermidades da alma que precisamos nos livrar. Na casa de Anete, ela nutria esses sentimentos que fizeram não só trair o marido, como o amante. Algum tempo transcorrido e os antigos costumes de Anete começaram a florescer e ela traiu o amante repetidas vezes. O Henri expulsou ela do lar, ao que ela foi se refugiando em outros, utilizando-se da sua aparência para enganar outros, passando de um lugar para o outro. Veja, ela iludibriava homens utilizando de sua aparência há muito tempo, desde outras encarnações. E hoje se encontrava como Lício, via-se mulher, mas estava num corpo de homem e se sentia preso. Por que será? Veja, né? A morte que a todos chega, misericordiosa, trouxe os dois irresponsáveis de volta em mais uma luta destrutiva que agora continua numa terceira etapa. Ou seja, Nicomedes e Fagundes estão brigando entre eles há mais de 300 anos. Esposa e os dois irmãos entrelaçados por laços kármicos duros que eles mesmos criaram devido às suas fraquezas e sentimentos egoístas e viciados. Você vê, gente, a situação é bem complexa, tá? Não é à toa que essa situação teve a sua, como é que fala? Sua devida atenção trazida nessa obra, porque é uma complexidade absurda, né? Bezerra ainda diz: apenas o amor verdadeiro, sem a posse e o vício, pode salvar vocês três. E aí Felipe, né, o Fagundes, diz: vou matá-la. Tanto tempo de infortúnio para mim, ou seja, em várias encarnações sendo traído, né? Tanto tempo de infortúnio para mim que não posso esquecer de um momento para outro. Reconheço que fui um doente, mas a minha esposa e o meu irmão jamais poderiam ter me traído sob o meu teto. Agora que a reencontrei, ou seja, agora que ele reencontrou a Anete no corpo de Lício, com sentimentos confusos, vejo que não poderá fugir da minha ira e irá cada dia mais para o abismo. E aí o Bezerra diz, né? Ouve-me, meu irmão, dói-nos o teu sofrimento. Conforme desejamos auxiliar as duas criaturas que sofrem na Terra, queremos auxiliar você também que sofre no plano espiritual da sua infelicidade, antes que ela te imponha uma recuperação através de meios gravíssimos e irreversíveis. Se te parece difícil perdoar, desculpe-os. Deixe-os por conta própria, pois suas consciências pessoais já não liberam eles da culpa. Não suponhas que, se você desculpar eles vão ficar sem a responsabilização pelo mal que fizeram, pois a lei de causa e efeito é para todas. Se dê uma oportunidade de respirar um pouco de alívio e felicidade. Incrível como que não nos permitimos ser felizes, não é? Bezerra, neste momento, aproximou-se, tomou as mãos do médium em profundo sentimento de amor, enquanto Anete cercou-se de Fagundes, suplicando: me perdoe, não sabes como sofro. Sou Lício hoje, encarcerada num corpo que não é meu. Como Anete, traí e cometi desonras que me atingem sem piedade, como punhais afiados. Eu não me recordava de tanta desgraça. Meu Deus, me perdoe.
ao que Felipe, surpreendido com a atitude da antiga esposa, disse: "Não posso te perdoar. No entanto, me dê um tempo e talvez Bezerra poderá me ajudar. Pelo menos eu não a perseguirei mais, caso eu encontre algum apoio em qualquer lugar onde possa me acalmar." Vejam, gente, a vida continua, tá? A morte não existe. O que você nutre dentro de você por livre escolha, você vai carregar, vai semear e vai colher. Felipe, embora se visse como vítima e estivesse perseguindo Lício nessa encarnação, também estava cansado. Uma hora fazer o mal cansa. E Deus ama todos igualmente, desde Arcanjo Miguel, ou Ietá, um espírito de 30ª grandeza aí que poucos ouviram falar, até Lilith, o dragão número 1 que habitava desde tempos imemoriais as furnas terrestres. Então é isso, né, gente? Bezerra depois, né, diz que todos poderão renascer dessa experiência, né? Um pede desculpa para o outro, né? E é isso, né, pessoal? Profundos ensinamentos, né? A reencarnação é uma bênção. A reencarnação é uma bênção concedida por Deus para diluir laços de ódio, com o amor de um pai para um filho, de uma mãe para um filho, toda uma família, né? Amor é prática, é desenvolvimento do chakra cardíaco mediante ações positivas e criativas de caridade. E tudo isso começou por um pedido de ajuda de Lício num terreiro de Umbanda lá atrás. Ali começou sua redenção consciencial. Portanto, não sejam orgulhosos. Não achem que vão resolver tudo sozinhos. Não tentem controlar as coisas. Peçam ajuda, peçam direcionamento, exercitem a humildade. Esta é a porta real de entrada para uma vida mais serena. E é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Os vídeos, né? Se você chegou até aqui, eu agradeço. Sou o Celso Rei, esse é o canal Estudo sobre Espiritualidade. Se você gostou do conteúdo, por favor, divulgue, comente, deixe seu joinha, porque dessa forma esse conteúdo pode chegar para outras pessoas e esclarecer essas pessoas, assim como eu tenho sido esclarecido diariamente. Estou cansado. Eu sou o Celso Rei, esse é o canal Estudo sobre Espiritualidade e fico feliz que você tenha chegado até aqui. Fiquem todos com Deus.